Boa noite, jurados. Boa noite, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, jurados. Bom dia, minha equipe adversária. Bom dia também à minha equipe, meu colega Luan, primeiro orador, e meu colega Anderson, o segundo orador. Nós defendemos, sim, que a taxação das grandes fortunas é uma possibilidade de melhorar a justiça social, tendo em vista que nós temos muitas desigualdades no nosso país. Apenas 1% da população detém a metade da arrecadação. E nós acreditamos que isso não é plausível num país onde há tanta miséria. Alguns países já tentaram, alguns não deram certo, mas muitos deles tiveram diversos avanços. Entre eles nós visamos melhoria da distribuição de renda, nós visamos a melhor justiça social através de programas com esses impostos arrecadados, e nós visamos principalmente com essa taxação reduzir o poder, porque o dinheiro está atrelado no poder do nosso país. Então, além de tudo, nós temos que pensar que a concentração de poder da mídia está em pessoas influentes. E a taxação de grandes fortunas, na verdade, ela serve principalmente para que as pessoas tenham essa possibilidade de renda, as pessoas aí que são pobres e que têm principalmente problemas sociais. A miséria no nosso país ela é avassaladora e todo mundo sabe dos impactos, então nós pensamos que a justiça social, através da taxação das fortunas, ela pode ser sim uma das possibilidades para melhorar a vida das pessoas que têm menos. Então é o que nós defendemos, meus colegas vão trazer os argumentos, também vamos debater argumentos da equipe contrária, e vários deles aí vão citar países que deram certo, outros que não deram, então a gente vai trazer dados contundentes falando sobre a taxação em países que deram, e claro, principalmente o Brasil, tendo em vista que o nosso país sim tem problemas sociais e problemas de desigualdade extrema. Bom dia, senhores jurados, a nossa plateia que nos honra com a presença. Nós somos a JC Cascavel, estamos contra a premissa de que é necessário a taxação de grandes fortunas como medida necessária à justiça social. Talvez o primeiro ponto que a gente precisa demarcar nesse debate é que a nossa equipe não é contra, imagino que vocês concordem, a justiça social, acredito que todos estamos harmônicos nesse sentido, mas a questão é se ela é necessária. E aí a capitã já começou falando, em momento algum falou que é necessária, ela falou que é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, nós temos uma caixa de ferramentas dentro das democracias e nós temos que ver qual que é a necessária, aquela que é fundamental, aquela que é essencial, e não só uma possibilidade. Possibilidade a gente pode ter N possibilidades e não necessariamente ser boas, às vezes é até ruim. A nossa equipe vai trazer então, portanto, e vamos enfrentar com altivez a questão prática, que envolve eficiência, que envolve efetividade dessa taxação. Será que a taxação de fato é eficiente? Ela é prática? E 2, as diferenças geopolíticas, georregionais. Será que a mesma coisa que taxar na Europa é aqui? Será? Existe país? A gente vai abordar isso com tranquilidade e espero que vocês, ao final, concordem conosco de que essa taxação, de fato, é um absurdo, ela não tem fundamento na realidade nossa aqui, dos brasileiros. E talvez um ponto importante que a gente precisa debater dentro dessas ideias será que o Brasil hoje vem enfrentando a sua política fiscal privilegiando ou não os pobres e os ricos? Como que está essa balança? Ou será que a gente é injusto com todos? Diante disso, senhores, eu quero dizer para vocês que a nossa equipe está firme de que, por mais que possa ser uma possibilidade de aparentemente ser boa, não há fundamentos para hoje a gente defender que essa taxação vai ser necessária para a justiça social. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento a minha equipe, a Kelly, o Anderson, cumprimento também os meus adversários aqui presentes. Meu nome é Luan e hoje estou aqui apresentando para vocês a ideia favorável. Bom, assim como o capitão falou aqui da equipe contrária ao tema, sobre injustiça aqui no nosso Brasil, será que é mesmo realmente uma injustiça? Ou será que não é uma democracia no Brasil que está faltando bom senso do próprio cidadão? Vamos levar em consideração que uma ideia
contra seria basicamente irmos ter um endereço fiscal lá na Argentina em 2018, justamente para eu conseguir deixar todo o imposto sendo rolado por lá. Mas será que essa empatia social não seria melhor a gente acrescentar ao Brasil, mesmo sendo que precisamos desses impostos aqui no Brasil? Mas não é em consideração também que países de primeiro mundo, assim como não foi comentado ainda, mas imagino que sim, vai ser comentado, pois é um tema muito importante, é que devemos levar em consideração a probabilidade de que, muitos tempos, a França foi condecorada a remover totalmente esse tipo de taxação, o que é um prejuízo enorme para o país, porque nós estamos falando da França. A França é um país de primeiro mundo, né? E isso não sou eu que estou falando, é o InfoMoney, é o InfoJobs, é também a Forbes, né? Que são renomados nomes da sociedade. Então, assim como o meu companheiro Anderson vai comentar depois para vocês, devemos levar em consideração de toda e qualquer forma de que a taxação deve ser favorável a nós aqui no Brasil. Então, muitas vezes, isso não acontece. Temos que levar em consideração também a probabilidade de que, não somente na França, mas também Suécia, que é outro país de primeiro mundo lá na Europa, e que em 2018 não teve essa facilidade com a probabilidade de taxação que existe aqui. Então, é muito viável levar em consideração que, se levantarmos pautas, regulamentos extremamente favoráveis, assim como já existem aqui na nossa situação, podemos levar a uma abordagem muito importante de que, se não houver uma porcentagem extremamente viável da situação em que as taxações são levadas muito em consideração para a probabilidade de que... Uma parte, companheiro. Negado. Muito obrigado. Que devemos ter a probabilidade de que o país é muito mais favorável a termos condições de taxação, sendo que também podemos levar em frente a uma pauta de que o Brasil é um país que deve ser levado mais à consideração dessas taxações que são presentes aqui no nosso Brasil. E esses são os fatos que eu estou apresentando, e contra fatos não há argumentos. Muito obrigado. Bom dia, jurados, público e equipe adversária. Muito bem citado por Luan, contra fatos não há argumentos. E essa é uma ideia nobre, mas apresentou resultados muito ruins. E, portanto, pergunto, se 12 países europeus de primeiro mundo, como França, Alemanha, Dinamarca, após perderem a arrecadação, decidiram desistir dessa ideia, onde está a viabilidade? 12 países europeus abandonaram o bom senso, ou abandonaram o imposto. É bom senso continuar numa medida fracassada? Impostos sobre fortuna incidem sobre o estoque de patrimônio, não sobre renda. E, portanto, existem medidas mais eficazes para melhorar a justiça social, como programas de transferência de renda, como Bolsa Família, já existente aqui no Brasil, e muito elogiado na Europa, inclusive, e a atualização do imposto de renda. Por que temos que olhar a solução do problema sob a ótica de aumentar impostos e não diminuir? A arrecadação de países que usam esse tipo de imposto foi de apenas 0,47% do PIB. E a OECD mostrou que eles utilizavam de um sistema com custo muito alto para aplicar este mesmo imposto, mostrando que é muito esforço para uma quantidade muito ínfima de imposto. E por que isso ocorre? Porque as pessoas votam com espécie. Na Argentina, como citou o meu colega, em 2017, apenas na cogitação, o imposto não chegou nem a ser implementado, mas a própria cogitação da taxação em 2017 gerou uma fuga de 5 bilhões de dólares para países como Chile e Uruguai, que não fizeram a taxação, reduzindo em 25% a base tributável planejada do país, dados do Banco Central Argentino. Além disso, falei em soluções. A transferência condicionada de renda, como Bolsa Família, segundo a FGV,
reduz o coeficiente de Gini, ou seja, o coeficiente da desigualdade, em 7,9%. Além disso, segundo a PNAD contínua do IBGE, a atualização do imposto de renda melhora o poder de compra da população mais pobre, sem criar novas burocracias, mostrando que é uma atitude que vai gerar benefício social sem gerar mais problemas e custos ao Estado. Portanto, concluo, a justiça social, como bem levantado pelo Luan, exige soluções sustentáveis. A taxação não é uma delas. Existem outras ferramentas. E por que pensar em aumentar impostos para promover a justiça social quando podemos reduzir a carga tributária e ainda assim fortalecer a equidade? Rejeitem esta moção. Muito obrigado. Bom dia, jurados. Bom dia, meus colegas aqui presentes. Bom dia, meus adversários. Bom dia, meus colegas do debate. Só sei que nada sei. Essa é uma frase que foi atribuída a Sócrates, filósofo grego, muito conhecido por vocês. Mas muito bem poderia ter sido atribuída aos meus colegas adversários, que até aqui, o que apresentaram para vocês foram 0 argumentos efetivos. Se os argumentos de vocês fossem um avião, não saia do solo. Vamos usar efetividade. Vou mostrar para vocês por que a gente deve fazer a taxação. Porque devemos insistir nisso para uma equidade social, uma justiça social. Meu nobre colega aqui pode ter esquecido, quando ele estava mencionando o meu colega, da questão de, vamos no imposto de renda. O imposto é o quê? Não é taxa? É, né? Então, você mesmo concluiu que devemos sim fazer uma progressão da taxa. Grandes fortunas, taxa progressiva. Ninguém aqui está falando que nós devemos mirar apenas os bilionários, devemos fazer uma alta carga, devemos querer tirar o capital do nosso país. Não é isso. Nem de perto, meu colega. Nem de perto. Então vamos lá. Qual que é a nossa ideia defendida? Que a gente faça uma taxação progressiva. Que vamos lá pegando conforme a renda. Isso já é aplicado em outros países? Sim. Principalmente Suécia, que é uma das que mantém uma boa taxação. Ela é progressiva. Acima de 10 mil, ela começa a aumentar 0,2%. Até um limite máximo de 1,5%. Na Suécia, vocês viram fuga de empreendedores? A Suécia ficou pobre? Alguém viu aqui um exemplo negativo de um país do primeiro mundo? Acho que não, né? Então, nós somos assim... Companheiro, permite uma parte? Desculpa, negado. Finalizando a minha argumentação, para a gente continuar na questão da favorável, né? A justiça social trazida pela gente é para que a gente possa ajudar os mais pobres. A gente vai fazer isso trazendo emprego e renda. E como vamos trazer emprego e renda? Com as verbas advindas das taxas. Então, a gente vai implementar programas sociais para que essas taxas possam ser efetivas na população carente. É com capacitação, é com oportunidades de emprego, é podendo sim diminuir taxas de empresas para favorecer o aumento do emprego, porque a gente não vai estar taxando PJ, e sim a gente vai estar taxando pessoa física. Pessoa física é um rico, é um milionário, é o cara que enriqueceu do capital. Não é uma pessoa ruim, pelo contrário, pode ser uma pessoa muito boa, mas ele deve ajudar na contribuição para que a nossa sociedade possa crescer, se evoluir e que a gente possa ter um nível básico aceitável. E só para encerrar, meu nobre colega falou sobre democracia. Pesquisa do G1 indica que 80% da nossa população é favorável a taxar os ricos. Muito obrigado. Bom dia a todos, aos jurados, a equipe debatedora de complicada, a minha equipe. Reforço, somos contra a taxação de grandes fortunas, é uma medida necessária para promover a justiça social. Quando eu estou dando aula, normalmente eu tento ser o mais exemplificativo possível para que nós possamos entender o que funciona além da ideia, além de dados. Trarei dados, mas é mais fácil nós entendermos que você taxando, e por favor, imposto não é taxa, está no mesmo balaio tributário, mas não é a mesma coisa.
voltando ao assunto, se nós taxarmos grandes fortunas, nós não temos como pensar essa taxação de grandes fortunas de uma maneira mundial. Então, alguns dos países eles não vão aceitar essa taxação de grandes fortunas, até mesmo uma alíquota diferente. Então, esse portfólio de grandes fortunas vai migrar para outros países onde não taxam. E eles levam junto por quê? O emprego. Nós precisamos do emprego para que nós tenhamos justiça social. Qual é a melhor forma de justiça social se não garantirmos um emprego, uma dignidade para o nosso cidadão? Dentro desse contexto, a OCDE em 2020 trouxe que a Alemanha, Suécia e França, eles aboliram impostos sobre grandes fortunas devido à baixa arrecadação e alta evasão. Será que essas grandes fortunas não estão atreladas a grandes empresas, as quais geram vários empregos? E não seria mais inteligente por uma justiça social nós fazermos políticas públicas afirmativas para que essas empresas deem melhores condições de trabalho para esses empregados, que eles possam ter uma justiça social feita na prática, pelo suor do próprio trabalho, agindo realmente de uma maneira proativa a melhorar a nossa realidade? Porque pensar em taxação de grandes fortunas como medida necessária para promover a justiça social já está mais do que amplamente exposto que não funciona. Não funciona em outros países, não funcionará no Brasil. Tivemos exemplo da Argentina. E o que poderia ser uma solução? Alguns outros impostos com uma alíquota diferenciada, mas além disso, que nós possamos agir de certa forma aí em frente ao problema. Qual que é o problema da nossa desigualdade social? Será que é a arrecadação? Ou será que quem tem o poder na mão hoje não está fazendo a distribuição de maneira correta? Está faltando arrecadação no nosso país? Nós precisamos de mais impostos? Será que está aí o cerne do nosso problema no nosso país? Nós precisamos taxar essas grandes fortunas como medida necessária realmente? Eu acredito que não, e por isso reforço, somos contra esse tema e repudiamos essa moção. Obrigado. Companheiros e jurados, eu confesso que me pareceu muito bom o teu argumento, estava desenvolvendo bem, mas aí eu acho que houve uma imprecisão que é fundamental aqui. Ele falou de imposto sobre renda. E imposto sobre renda, ninguém é contra e ninguém de nós estamos aqui defendendo que não deva ter imposto de renda sobre os ricos. Olha, isso nem sequer está na moção. O que nós estamos falando é sobre imposto sobre grandes fortunas. Ele está previsto no artigo 153, inciso 7. Está lá, é um imposto específico que está previsto na Constituição. Nós somos advogados, podemos confirmar isso, só que ele não foi efetivado. Precisa de uma lei para efetivar isso. Então, muito bom a tua argumentação se não fosse um erro crasso. Você está batendo no espantalho. Nós não estamos discutindo imposto de renda. Se fosse imposto de renda, nós atacaríamos e traríamos os argumentos, o que não é o caso. Mas o mais importante que eu acho é deixarmos as paixões. Esse é um debate que não é direita-esquerda, não é rico contra pobre. É efetividade, justiça social. Justiça social. E a minha equipe trouxe aqui dados claros sobre como se faz justiça social. Vocês sabiam que 32% das rendas dos mais pobres estão em cima de imposto sobre consumo? Portanto, a melhor justiça social nossa não é pegar 2% da população, taxar eles e isso se perder no Estado ineficiente. É deixar o dinheiro no bolso daquele que mais precisa. Vamos diminuir os impostos sobre consumo. Isso não afeta os ricos, isso afeta todos, e especialmente aqueles que mais necessitam. E me faltou um pouquinho de clareza acerca das fontes de vocês. Mas ficou claro, por exemplo, que mesmo países europeus que têm muito bilionário, que seriam taxados, estão voltando nesse argumento. Sequer países ricos estão aderindo. O ZEUA, por exemplo, é contra. Estados Unidos. Portanto, fica claro que a taxação sobre grandes fortunas não é necessária. Pode ser uma possibilidade ruim, mas não é necessária. Muito obrigado.
Companheiros, a partir de todos os argumentos, nós temos a convicção e a total certeza que a taxação, de fato, ela é necessária. Até mesmo porque se a gente fala que os ricos vão levar dinheiro para fora, os ricos vão sair, a gente acha que o rico está norteando o nosso país. E não é assim. A população de milhões de habitantes ela é formada por todas as classes sociais. Por isso a gente tem convicção que taxar as grandes fortunas pode não apenas trazer essa justiça, falando de desigualdade social, uma maior igualdade, visando um equilíbrio. Principalmente porque essas fortunas muitas vezes elas estão paradas, então elas têm chance de investimento, de elas saírem do papel e virarem empresas, empregos, que é isso que os colegas tanto temem, que suma do nosso país. Então, o nosso objetivo é que vocês analisem que um privilégio ele não é um direito adquirido, que muitas dessas fortunas foram através de heranças. Então, essas pessoas, muitas sim, conseguiram por mérito, e não somos a favor, contrários, ao meritocracia. Nós somos a favor, mas desde que todos iniciem do mesmo patamar, que tenha uma equidade. Então, a gente analisa que quem tem grandes fortunas precisa, de fato, ter uma taxação sobre elas, para que essas justiças sociais, para que para que haja também uma redução da desigualdade, pobreza. Os colegas falaram bastante aí sobre alguns programas de distribuição de renda, cerca de Bolsa Família e outros, mas nosso objetivo não é esse. Já existem alguns programas que eles são sim, tem alguma finalidade? Não, claro que ele tem finalidade, mas ao mesmo tempo a gente analisa que esses programas, eles não estão atingindo essa parcela da população, que tem grandes fortunas e que sim pode contribuir mais para melhorar o nosso país. E melhorar através de programas também, de projetos, como eles falaram, é uma possibilidade e nós temos certeza e convicção que a melhor distribuição de renda vai melhorar através, sim, da taxação das grandes fortunas. É uma possibilidade em outros países, mas aqui é o Brasil e aqui a desigualdade é grande. Como eu citei anteriormente, apenas 1% da população detém 50% da arrecadação. Então isso é muito e a gente acredita, sim, que vocês também sejam favoráveis à taxação das grandes fortunas.